Olá, bem-vindos à nossa videoaula. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o Python. No vídeo anterior comentamos algumas características do Python e abordamos as estruturas de dados existentes no Python. Neste vídeo mostraremos como instalar o Python e seus pacotes, apresentaremos uma opção online, caso você não se interesse em instalar, e apresentaremos algumas linhas de comando. Bom, para instalar você acessa esse site e lá você escolhe qual é o seu sistema operacional, Windows, Linux, Mac. E lá também você escolhe a versão, 32 bits ou 64 bits. Ao instalar o Python, você inclui a opção IDLE. O que é IDLE? Primeiro vamos explicar o que é o interpretador. O interpretador é um programa que traduz o código escrito na linguagem Python para a linguagem de máquina. A linguagem Python possui um interpretador que permite digitar e testar comandos escritos na linguagem, antes de verificar os resultados instantaneamente. Bom, o que é IDLE? IDLE é um ambiente de desenvolvimento integrado para Python, ou seja, uma interface gráfica que permite a edição e execução de nossos programas. Este ambiente é disponibilizado com o interpretador. Então, aqui nós temos aqui o ambiente do IDLE, onde você digita os comandos do código. Bom, existem diversos pacotes. Aqui eu estou apresentando só algumas, mas existem outros pacotes. O NumPy é uma biblioteca que suporta vetores, matrizes, além de possuir uma larga coleção de funções matemáticas. O SciPy é uma biblioteca muito utilizada por matemáticos, físicos e engenheiros. Pandas é outra biblioteca, mais utilizado mais para análise de dados. O PyBrain, muito usado para estudos de redes neurais. O Pygame, biblioteca para desenvolvimento de games. E o Matplotlib, biblioteca de plotagem. Como eu havia comentado, existem outras bibliotecas. Não há necessidade de você instalar todas as bibliotecas. Neste momento, eu vou te ensinar aqui como instalar essa primeira biblioteca que a gente vai utilizar. Então, NumPy, como eu havia dito, é a biblioteca que a gente vai implementar vetores, matrizes e vai usar algumas funções matemáticas. Tá? Então, para instalar, você abre ali no prompt de comando do Windows e digita python-m pip install --user numpy. Com esse comando você instala o NumPy. Se você quiser instalar outro programa, por exemplo o SciPy, você substitui o NumPy por SciPy. Ou se quiser instalar todos esses pacotes, você só separar NumPy, SciPy, pandas e assim por diante, tudo com letra minúscula. Mas, como eu havia comentado, não há necessidade de instalar todos. Nós vamos usar aqui somente o NumPy. Uma opção online, sem a necessidade de você instalar todos esses programas, bastando ter internet, é esta opção aqui, ó, repl.it. Lá você pode ter a opção de programar em várias linguagens, inclusive o Python. Este é o repositório repl.it. Note aqui que escrevemos 3 mensagens. Após palavra cruzada, o que você escreve vira comentário, não interfere na programação. O primeiro comando que vamos ver agora é o comando print. Então, vou escrever print e ali dentro, entre aspas, nós vamos escrever a mensagem. Neste caso, eu vou escrever olá, sejam bem-vindos ao canal, exclamação. Coloca Enter,
vai aparecer a mensagem. Segundo programinha que vamos fazer aqui é criar uma função para inserir o nome da pessoa e, como resposta, receber um cumprimento. Então, para isso, a gente vai usar o comando def. Então, escrever def, a função que a gente queira, no caso eu vou chamar de cumprimento, e ali dentro vou escrever a variável, no caso a variável nome. Depois a gente dá um tab, e em seguida escrevemos print e a mensagem que a gente deseja aparecer. Bom, aí a gente tem essa forma aqui de chamar o nome que você vai inserir aqui. Esse S aqui representa string, tá? E aqui o nome que ele vai chamar. Então vou escrever cumprimento e ali dentro, entre aspas, vou botar um nome. Por exemplo, vou escrever Paulo. Bom, aperto Enter, vou escrever Paulo, exclamação, e aí vai aparecer a mensagem. Olá, Paulo, exclamação. Bom, agora em seguida, vamos ver aqui alguns operadores lógicos. Vamos escrever aqui, vamos definir duas variáveis, a variável A e a variável B. A igual a 2 e B igual a 2 ponto. No caso aqui, o primeiro é inteiro e o segundo é ponto flutuante. E aí nós vamos identificar se A é igual a B. Apertamos o Enter e ali vai identificar, os dois são iguais. Vai receber com resposta true. Bom, para diferenciar, eu vou escrever A igual a 2 e B igual a 2.1. Bom, e aí em seguida eu vou escrever a mesma expressão. A igual a B. Então ele vai identificar se A é igual a B. Nesse caso, é falso. Bom, diferente. Diferente a gente usa exclamação. Então vamos botar A exclamação igual a B. E aí ele vai identificar se A é diferente de B. Neste caso, verdadeiro. True. Podemos usar também uma outra expressão matemática, por exemplo, bem simples, 4 maior que 6, que eu sei que é falso. Ou podemos fazer a negação. Boto not, e aí é a mesma expressão. Então, a negação do falso, verdadeiro. Vou definir aqui a proposição P, eu vou escrever assim, 8 maior que 5, or 10 menor que 20. O OR vai representar ou. Então, neste caso, 8 é maior que 5, verdadeiro, ou 10 menor que 20. 10 menor que 20, verdadeiro. Então, eu vou ter como resposta true. Vou definir aqui a proposição Q, que vai ser 12 menor ou igual a 13 and 1 maior que 2. Então, neste caso, 12 é menor que 13. E and 1 maior que 2, falso. Verdadeiro e falso. Vai dar falso. Bom, agora eu vou escrever, agora vamos juntar aqui. Vou escrever P ou Q. P ou Q. P é verdadeiro. Q é falso. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Ou podemos escrever P and Q. Ou seja, P é verdadeiro, Q é falso. Então, neste caso aí, como resposta vai ser falso. Ou a negação disso, né? Ou seja, a negação de P and Q vai ser verdadeiro. Então, a partir daí, a gente pode brincar com os operadores, com as proposições e trabalhar em cima das operações lógicas. Em seguida, nós vamos ver como escrever uma lista com componentes iguais. Por exemplo, eu escrevo assim, a lista vai ser dada por 4 componentes iguais, igual a 2. Colchete 2, 2, 2, 2. Então isso aí vai me dar a lista. Tem uma outra forma de escrever isso. Eu boto o elemento ali e por fora escrevo asterisco 4. Então é a mesma representação da lista de cima ali.
Ou se eu escrever, por exemplo, 0 aqui na lista e asterisco 10, então ele vai montar ali uma lista com 10 componentes igual a 0. Agora nós vamos ver aqui um exemplo de uma sequência. No caso aqui eu vou chamar sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? Sequência de Fibonacci, eu tenho que ter os dois primeiros termos. Os dois primeiros termos é igual a 1. Como é que eu formo o terceiro termo? O terceiro termo, eu somo o primeiro termo com o segundo termo. No caso vai ser 2. Para formar o próximo termo, eu somo os dois anteriores. 1 mais 2, 3. Para formar o próximo termo, eu somo 2 e 3, 5. O próximo termo, 3 mais 5. 5 mais 8, 8 mais 13, 3 mais 21, e assim por diante, vou formando a sequência de Fibonacci. Então, lembrando que eu tenho que ter os dois primeiros termos, e o termo seguinte é sempre soma dos dois anteriores. Então, eu vou ter que escrever aqui uma lei de formação para montar aqui a minha sequência. Eu vou escrever uma sequência com 20 termos. Eu vou escrever n igual a 20. E eu vou escrever aqui que a minha expressão, a minha lista, eu vou chamar de lista A, ela vai ter entrada todas iguais a 1. Vou botar A igual, a minha entrada em uma lista, igual a 1, e vou multiplicar por n, que no caso é 20. Então eu vou montar uma lista com 20 componentes igual a 1. Tá? O primeiro índice aqui vai ser igual a 2. Então, na verdade, essa lista aqui é uma condição inicial aqui que a gente vai entrar com a lista em A aqui. Bom, aí para isso eu vou usar o comando while. Vou usar o comando while, eu vou escrever while i menor que n, ou seja, enquanto i for menor que n, ele vai calcular os termos usando essa expressão. Bom, então lembrando aqui, para formar os termos a partir do terceiro aqui, eu vou ter A índice I, vai ser o A índice I menos 1, mais o A índice I menos 2. Ou seja, para montar um certo termo a partir do terceiro, vai ser a soma dos dois termos anteriores. E aqui abaixo eu vou colocar um contador, vou escrever I igual a I mais 1. Ou seja, ele vai montar, vai calcular o próximo termo, no próximo índice. Lembrando que o índice aqui, o primeiro índice é 2. Então ele vai entrar aqui com 2, no próximo ele entra com 3. Ele vai fazendo esse cálculo enquanto o i for menor que 20. Então logo abaixo aqui eu vou escrever, não esqueça aqui de colocar o tab, tá? E aí depois eu vou dar um enter, e ali então montei esse loop aqui. Agora eu vou escrever, eu vou chamar agora ele já calculou, agora eu vou chamar quais são esses termos. Então eu vou escrever print, boto A, esse dois pontos aqui representa todos os termos. Ele vai chamar todos os termos que ele montou. Tá? Eu posso aqui brincar, né? Eu posso mudar aqui o n e montar uma sequência de Fibonacci maior. Então, por exemplo, eu escrevo aqui n igual a 30. N igual a 30. Então, eu vou chamar a mesma função aqui, o while, e depois a função, e o i igual a i mais 1. Eu não estou digitando de novo, tá? Eu só estou aproveitando o que eu já digitei anteriormente. Agora eu vou dar um print. E aí vai aparecer a sequência de Fibonacci com 30 termos. Agora nós vamos ver aqui um exemplo de uma matriz. Para isso a gente vai chamar um pacote. Eu
pacote NumPy e dentro do NumPy eu vou importar o matrix para trabalhar com matriz. Então vou botar from NumPy import matrix. E aí eu vou definir a matriz, vou definir uma matriz de três linhas e 3 colunas. Na primeira linha vai aparecer 1, 2 e 3. Na segunda linha, 4, 5 e 6. Na terceira linha, 7, 8 e 9. Então boto isso sempre entre colchete, as linhas que quero aparecer. E note que tem um outro colchete por fora, né? Aqui, ó, no início e no final. Então aí apareceu aí a matriz 3x3. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então a gente pode brincar aí com operações com matrizes, por exemplo, trabalhar com adição, subtração, multiplicação. Então vamos definir aqui uma outra matriz. Eu vou definir a matriz N, um pouco diferente da matriz M ali. Vou mudar aqui alguns elementos da matriz, para diferenciar da matriz M. E vamos realizar aqui algumas operações. Então está aí a matriz N. Primeira linha 0, 2, 1, segunda linha 7, 5, 4 e a terceira linha 3, menos 2, menos 4. E aí a gente calculou aqui, fez a soma, M mais N. Então ele somou o 0 com 1 dá 1, o 2 com 2 dá 4, 1 com 3 dá 4. Depois o 7 com 4, 5 com 5, 4 com 6, o 3 com 7, menos 2 mais 8 e menos 4 mais 9. E aí teve aqui o resultado M mais N. Podemos trabalhar, por exemplo, a diferença M menos N. Ou também multiplicação M vezes N. Então está aí o resultado da multiplicação. Agora a gente vai trabalhar com randômicos. Tá? Para trabalhar com randômicos nós vamos chamar dentro do NumPy, vamos importar comando random. Vamos botar from NumPy import random. E aqui a gente vai usar uma primeira função, vai ser a função random.randint. Como é que vai trabalhar dessa função? Aqui você vai definir dois valores, A e B, sendo A é menor que B. Tá? E ele vai gerar, essa função vai gerar aleatoriamente o número inteiro dentro do intervalo. Então, por exemplo, eu boto random.randint 2,10. Então ele vai definir um inteiro no intervalo de 2 até 10. Então, à medida que eu vou dando um enter, vai aparecendo aleatoriamente um inteiro de 2 a 10. Bom, agora nós vamos definir uma outra função, é a função random.random. E aqui a gente não precisa escrever nada entre parênteses. Tá? Então ele vai gerar um decimal entre 0 e 1. Então basta só escrever isso, random.random e abre e fecha parênteses. Ele vai definir um número decimal. Então agora vamos definir aqui dois valores. Vou definir dois números randômicos decimais, A e B. O A tem esse valor e o B este outro valor. Na verdade, aqui a única operação que eu fiz foi a soma de A com B. Agora vamos trabalhar com uma matriz, só que uma matriz cujos elementos são randômicos. Tá? Eu vou chamar aqui vou chamar novamente aqui o random dentro do NumPy. Eu estou chamando
esse mesmo comando porque eu acabei reiniciando o sistema aqui, mas se não tivesse feito isso, não havia necessidade de novamente digitar, mas como eu reiniciei o sistema, eu tive que digitar novamente. Vou usar esse comando aí, ó, random.randint. Aí você tem aqui o tamanho da matriz, a matriz M por N, ok? E ele vai definir aqui dentro desse comando elementos inteiros do intervalo de P a Q. Pode ser um elemento igual a P, mas desde que seja menor que Q. Por exemplo, vamos definir assim, ó, random.randint. Então eu vou definir aqui, ó, valores entre 20 e 50. Pode ocorrer de dar o número 20, tá? Mas os números é sempre menor que 50, tá? Aleatoriamente. Então ele vai montar uma matriz de 3 linhas e 4 colunas, cujos elementos vai de 20 até 49, aleatoriamente. Então tá aí a minha matriz M definida dessa forma, tá? Então o M aqui já não vai mudar, porque eu defini o M igual a essa função que ele está chamando. Bom, agora nós vamos usar uma outra função também para montar uma matriz, vai ser random.rand, mn. Vai gerar uma matriz m por n, cujos valores são decimais. Então, são valores decimais entre 0 e 1. Então, vou escrever n igual a random.rand, a matriz vai ser 4 por 3, 4 linhas, 3 colunas. E cada elemento vai ser um número decimal randômico entre 0 e 1.